É hoje nosso convidado, Rafael Alves Rocha, diretor de comunicação da Associação Nacional de Jovens Empresários. Começa hoje a Feira do Empreendedor, na Alfândega do Porto. Já lá vamos falar dessa iniciativa. Para já, na atualidade da imprensa, destaca a desburocratização das lojas do cidadão. Isto está relacionado também com a sua área, porque contribui para um tecido empresarial mais ágil, fluido e competitivo. Por isso é que escolheu esta informação. Antes de mais, bom dia e obrigado pelo vosso convite. Numa altura em que o país está quase parado à espera de um novo governo e tanto se discute sobre a legalidade, a constitucionalidade, a ética e a justiça desse governo, o que nos importa a nós, ANGE, a Associação Nacional de Jovens Empresários, é levar a cabo políticas que possam agilizar tudo aquilo que é a atividade empresarial. E esta notícia da desburocratização é algo que nos diz muito e que gostaríamos que fosse qual fosse o governo continuasse nesse caminho. As lojas de cidadão por si só são um bom exemplo daquilo que foi e é essa desburocratização em Portugal, reunindo no mesmo espaço um conjunto de serviços que permitem agilizar o acesso à atividade empresarial e não só, e vem na senda daquilo que tem sido feito também nos últimos tempos. Eu lembro a fatura, por exemplo, lembro a empresa na hora, lembro os tribunais arbitrais e os julgados de paz, e entendemos que é esse o caminho que tem que seguir, independentemente daquilo que for a decisão que teremos nos próximos dias. Gostaríamos que pudessem, por exemplo, fazer o mesmo naquilo que diz ao fecho de uma empresa. Em Portugal é muito fácil abrir uma empresa hoje em dia, mas fechá-la é um calvário. E gostaríamos que nesse campo, por exemplo, pudessem fazer mais, porque seria uma forma de, mais uma vez, fazer com que o nosso tecido empresarial fosse mais rápido, fluido, mais comunicante e teríamos, obviamente, melhores empresas, podíamos exportar mais e ter uma economia ao lado daqueles que são os grandes tecidos empresariais e competitivos deste mundo. Para além da burocratização, e neste caso falamos de desburocratizar, temos também a contribuir para o tecido empresarial, a ciência e a investigação. É um assunto também que é destacado. A ciência e a investigação. Ao contrário do que se diz em Portugal, o país investe tanto do seu PIB como a média europeia. Talvez os países nórdicos e a Inglaterra possam investir um pouco mais. Então, a questão que se coloca é o porquê que há essa desadequação entre a investigação científica e o número de patentes que saem para o mercado e produzem produtos de valor acrescentado. O que acontece é que existe aquilo que nós chamamos o abismo da inovação. Ou seja, há um conjunto de investigadores capazes que levam a cabo a sua investigação, mas ela não se traduz depois em produtos competitivos que possam vencer no mercado global e escalar rapidamente. E aqui nós podemos, entre aspas, sacar culpas aos dois lados. Por um lado, ao tecido empresarial, porque tem que incorporar mais doutorados nos seus quadros para perceber a linguagem destes investigadores que estão nas universidades e, por outro lado, os investigadores que estão nas universidades que têm que perceber também a linguagem empresarial e perceber que muitas vezes o que estão a investigar tem que ter um fim último, tem que resultar em produto de valor acrescentado para a economia. O que acontece é que muitos desses investigadores, felizmente ou infelizmente, não é essa a questão, não entendem que devam ter ferramentas de gestão. Isto está muito bem. O que acontece é que poderiam, por exemplo, vender esse conhecimento e permitir que alguém o explore no mercado das empresas. Aliás, o professor Daniel Bessa é isso que defende. Mas estão a ser dados passos nesse sentido. Eu lembro que o Horizon 2020, por exemplo, obriga a que todas as candidaturas de investigação tenham uma componente empresarial. Falamos de novas tecnologias, falamos de saúde e de outros setores. Ou seja, já estão a ser dados passos nesse caminho, que é juntar o conhecimento académico com as empresas para que tenhamos mais patentes, mais produtos no mercado, que não haja esta desadequação acentuada que existe no mercado português e que possamos todos ter, mais uma vez, empresas escaláveis, competitivas, disruptivas, ousadas, tecnologicamente avançadas e que possamos caminhar e subir nos rankings europeus e mundiais. Portanto, faltam sinergias entre o mundo académico e as empresas. Sobretudo sinergias, sinergias. Tem que haver uma maior adequação entre o investimento e o número de patentes que são produzidas no final. Não vamos aqui tomar partido de onde é que está a culpa, o que entendemos é que tem que haver formas de eles se articularem, formas de
como este fórum, que é promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem feito um trabalho meritório nestas áreas, é que hajam caminhos e formas e ferramentas e estratégias e metodologias que trabalhem em conjunto que possam dar resultado a estes produtos escaláveis, competitivos e que possam ser vencedores à escala global. Até porque não importa só investir na investigação se depois essa mesma investigação não der frutos, não é? E a questão é mesmo essa, e não está tanto hoje em dia na questão do dinheiro. Repetindo, mas porque é importante sublinhar, Portugal investe ao nível da União Europeia, com exceção de 2 ou 3 países. É uma maior articulação, uma maior sinergia e a tradução direta de investigação, aquilo que chamamos de investigação fundamental e investigação aplicada. Nós entendemos que muitas vezes essa investigação fundamental tem que ser feita. Nem toda a investigação pode traduzir-se num produto imediato, mas boa parte dela tem que ser aplicada no futuro em favor da economia e do tecido empresarial. Muito bem, a dar frutos está uma startup biotecnológica, pelo menos recebeu ontem o prémio Jovem Empreendedor e falamos de um tratamento inovador de feridas crónicas. Eu escolhi esta notícia não tanto pelo setor específico e por este projeto em específico, mas para dar nota do empreendedorismo qualificado que felizmente começa a agraçar e a inundar Portugal. Portugal hoje surfa uma onda de empreendedorismo qualificado, tecnológico, e a ENGE está também a dar esse contributo. A Exógenos Terapêuticos, que foi ontem premiada na Gala do Jovem Empreendedor da ENGE, é apenas mais um exemplo dessas empresas que hoje Portugal começa a exportar. Dou 2 ou 3 exemplos. Temos a Uniplaces, que há muito pouco tempo conseguiu um investimento de 22 milhões de euros em Silicon Valley para investimento direto na empresa. Temos a Unbabel, temos a Veniam, temos outras empresas que estão a conseguir escalar rapidamente e a conseguir vencer à escala global. Portugal é hoje, aliás Lisboa, capital europeia do empreendedorismo. No próximo ano receberemos o Web Summit. Temos alguns dos melhores aceleradores europeus de empresas. Algumas das nossas incubadoras incorporam as melhores metodologias que se fazem por essa Europa fora. O nosso ecossistema está, na realidade, mais maduro. Pode equiparar-se já a ecossistemas como o de Berlim, como o de Amsterdão, como o de Londres. O que falta é um pouquinho maior densidade. E essa densidade é dada para estes projetos. Ou seja, são estes promotores qualificados, que têm mundo, estes promotores que tiveram experiências além fronteiras, que têm uma rede de contactos muito grande, que falam línguas, não têm qualquer, digamos, limite naquilo que é a sua zona de ação. É este empreendedorismo que nós temos a apoiar e a Exógenos é mais um exemplo disso, que a ENGE se orgulha de premiar. Aliás, na senda que temos feito nos últimos anos, o primeiro vencedor do Prémio de Jovem Empreendedor foi a Critical Software, que hoje é um gigante português da tecnologia. Distinguimos também a Active Space Technologies, a Target Talent no ano passado. E, portanto, é este empreendedorismo qualificado a que temos de dar força, podendo, mais uma vez, surfar, como dizia há pouco, nesta onda que, felizmente, começa a dar frutos, iniciada há 18 anos atrás, com a criação da Academia dos Empreendedores, pela ENGE, que foi a primeira marca de empreendedorismo em Portugal e que hoje começa a colher os frutos desse trabalho. E parte desta força será dada na Feira do Empreendedor, que começa hoje na Alfândega do Porto. Qual é o grande objetivo de juntar todas estas startups? Eu diria que a Feira do Empreendedor vai recriar um ecossistema de empreendedorismo. O que quer dizer com isto? Ela vai dividir-se em 2 áreas distintas, dando corpo a um público vasto de empreendedorismo. A grande novidade é a Startup Village. Na Startup Village vamos ter 50 startups tecnológicas nacionais do melhor que se faz em Portugal, com produtos escaláveis, competitivos, com conhecimento global. E vamos, à volta dessa Startup Village, levar a cabo um conjunto de eventos âncora com conhecimento que vai trazer e acrescentar valor a essas mesmas empresas. Eu dou 2 ou 3 exemplos desses eventos âncora. Vamos ter, por exemplo, um workshop sobre fundraising. O que é que estas empresas procuram? O mais rápido possível. É investidores com grande capacidade de investimento. Vamos trazer cá um americano, o Greg Putman, que já conseguiu, com menos de 30 anos, angariar 40 milhões de euros para 3 projetos empresariais. Ele vem explicar como é que se pode fazer isso. E estas startups portuguesas têm a necessidade, estão ávidas de conhecer como é que podem ter essa experiência e depois poder catapultar-se nesse mundo. É uma oportunidade aqui para se expandirem, não é? É uma grande oportunidade para se expandirem e não só para se expandirem. Vamos ter, por exemplo, um orador que vem da Holanda falar sobre Product Road Mapping.
antes de se expandirem, como é que fazemos isto? Como é que é o guião da produção de um produto? De A a Z, quais são os erros que eu devo evitar e posso evitar, não cometendo os erros que outros cometeram? E é isto que a ANES vai fazer nesta Startup Village. No entanto, temos um Entrepreneur Showcase e que vai dar corpo a um empreendedorismo de banda larga. Negócios não disruptivos, negócios muitas vezes nanonegócios, micronegócios, mas que são ainda, e essa é a nossa realidade, o grosso do tecido empresarial português. E também esses negócios, esses micronegócios, negócios muitas vezes de apenas criação do próprio emprego, vão ter o seu espaço na Feira do Empreendedor e todos os empreendedores que queiram conhecer uma ideia, que queiram construir um plano de negócios, que queiram aventurar-se no mundo do trabalho por conta própria, terão uma resposta durante estes 3 dias na Feira do Empreendedor, porque além da vertente expositiva, teremos também 15 conferências práticas que vão também explicar todos os passos da criação do negócio, vão fomentar e facultar e partilhar ferramentas que possam, da maneira, ajudá-los a vencer nesse mundo dos negócios. E, portanto, como dizia há pouco, mas voltando à frase inicial, vamos reproduzir um verdadeiro ecossistema de empreendedorismo durante estes 3 dias na Alfândega do Porto. Muito bem. Rafael Alves Rocha, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado. Bom dia. Nesta altura fazemos uma breve pausa, aproveitamos para nos despedir de quem nos acompanha através das antenas internacionais da RTP. Por cá voltamos já a seguir então a um curto intervalo. Até já.